É uma grata presença a gente poder se reunir para tratar sobre um tema que nos é tão caro. Meu nome é Maurício Miglioranz, eu sou juiz da Vara de Infância e Juventude da comarca de Corumbá, e nós estamos à frente de um trabalho que visa atender crianças e adolescentes acolhidos nos municípios de Corumbá e Ladário. Nós temos algumas pessoas de fora do estado que estão nos prestigiando com a sua presença, servidores de outros tribunais, membros diversos, interessados, apoiadores do projeto Padrinho. O nosso objetivo hoje é poder tratar um pouquinho sobre a realidade de crianças e adolescentes que se encontram em situação de acolhimento. Nós vamos dar já início, as pessoas estão entrando, vão se habilitando, a gente pede a gentileza de que todos mantenham seus microfones desligados para facilitar a coordenação das falas. E no curso deste evento, nós contaremos com as falas da nossa psicóloga judiciária, Silzinara Giraldelli, e do nosso servidor do Projeto Padrinho, Wilson Maria, que atua diuturnamente na realidade das crianças e adolescentes acolhidos na comarca de Corumbá, que contempla também o município de Ladário. Como eu dizia a vocês, na condição de juiz da Vara de Infância, somente aqui na comarca de Corumbá, eu conto já mais de 5 anos nesse persistente trabalho de trazer à sociedade uma oportunidade de conhecer a realidade de crianças e adolescentes que se encontram afastados das suas famílias por medida de proteção da justiça. Me parece que, como muitos de vocês sabem, como é de consenso, infelizmente, é uma das medidas mais drásticas que a justiça pode tomar. Eu costumo dizer que uma sentença de destituição do poder familiar, que é quando nós cancelamos a paternidade e a maternidade de origem, é a única, entre aspas, decisão perpétua que um magistrado ou que a justiça profere, porque a própria sentença penal tem um prazo limite previsto na Constituição. Mas quando nós nos deparamos, ou quando a justiça se depara com situações de negligência no âmbito das famílias, se faz necessário que nós tenhamos que vir a acolher essas crianças e adolescentes em casas de acolhimento. Infelizmente, a medida mais adequada, nós sabemos, por expressa previsão legal, que seriam os acolhimentos familiares, ainda não se encontram implementadas em todo o Brasil, de norte a sul. Logo, as crianças e adolescentes que são vítimas dessas negligências passam a conviver em ambientes institucionalizados, como nós chamamos. E eu sempre faço coro e reconhecimento ao trabalho dedicado, devotado e abnegado, muitas vezes, que nós constatamos nas casas de acolhimento. Ser cuidador, ser equipe técnica, não é nada fácil. Nós reunimos nas unidades de acolhimento pessoas das mais diversas origens, mais diversas realidades, mais diversas experiências. E eu ainda há pouco comentava com um jornalista que nós conversávamos, inclusive com o presidente da OAB, que nos prestigia hoje, subseção Corumbá, Dr. Roberto Lins, sobre uma questão que é chave no tema de apadrinhamento, que é a questão do apego. E isso, obviamente, a nossa psicóloga judiciária vai tocar mais a fundo, mas muitas pessoas se perguntam o que eu faço se eu me apegar? O que eu faço
se eu me apegar. Porque a convivência, as relações humanas são muito ricas. E a resposta que eu dou a essas pessoas, quando me perguntam, é a seguinte: todas as vezes que eu frequento, visito um abrigo, faço uma inspeção, vou conversar com as crianças e adolescentes do acolhimento, eu saio de lá cheio de abraços, de beijos, de carinho, de amor, completamente graciosos, porque muitos deles, na verdade, entendem que a justiça está, inclusive, os afastando das suas respectivas famílias. E as duas perguntas que eles me fazem são as seguintes: tio, ou juiz, como eles gostam de me chamar, quando eu volto para casa? Ou quando você me consegue um padrinho? São essas as duas perguntas mais recorrentes de todas as crianças e adolescentes que nós visitamos e conversamos no âmbito dos acolhimentos institucionais. Logo, ter a oportunidade de ganhar esse abraço, de receber esse sorriso, de ter algo tão espontâneo devolvido, é algo que, para mim, já é bastante, já é mais do que suficiente, mas nós ainda tocaremos em alguns pontos que a gente reputa interessantes, como a vedação legal que existe hoje com relação à adoção por meio de padrinhos, e também divulgaremos a nossa marca, que, colhendo esse momento da pandemia, estamos tendo um equipamento de proteção próprio do Projeto Padrinho, não sei se todos conseguem ver, e logo, logo estará disponível para todos se protegerem e divulgarem o Projeto Padrinho. Pessoal, o meu objetivo aqui não é me alongar. Nós temos pessoas de dentro do Poder Judiciário, pessoas de fora do Poder Judiciário, pessoas que talvez conheçam o Projeto Padrinho e pessoas que ainda não o conheçam. Então, os pontos específicos que eu queria só deixar bem claro: o Projeto Padrinho no estado de Mato Grosso do Sul começou há cerca de 20 anos. Nós contamos com as seguintes modalidades de apadrinhamento: o apadrinhamento afetivo, o financeiro, eu chamo de o padrinho mesada, o padrinho prestador de serviços e o padrinho, uma modalidade nova que nós temos lançado aqui em Corumbá, porque a gente tem avaliado que faz muito bem às crianças e adolescentes, que é o padrinho religioso, aquele que se responsabiliza por levar a criança à frequência de um culto religioso, obviamente, desde que haja vontade, espontaneidade, e é uma batalha diária. Posso dizer para as senhoras e para os senhores que nos prestigiam hoje, que eu faço uma crítica, e eu acho importante, porque toda a live vai ficar registrada, as pessoas vão poder acessar posteriormente. Eu faço uma crítica construtiva, que eu digo, nós temos na nossa comarca, muito antes de um grupo de apoio à adoção ou de um grupo de apoio aos acolhimentos, temos, por exemplo, um grupo de proteção a animais, que é uma belíssima iniciativa, nada a depor, pelo contrário, nós queremos somar com esses grupos e queremos trazê-los para próximos do Projeto Padrinho, mas nós precisamos olhar para os corumbaenses e para os ladarenses, que demandam um apoio afetivo, que demandam alguém para olhar a sua nota no caderno no final do mês, que demandam um colo, e quem sabe, por que não, alguém para abraçar no meio de uma noite de um pesadelo. Quem tem filhos sabe, eu imagino que possa mensurar a preocupação de imaginar o seu filho dormindo na casa de um estranho, assustado, afastado daquilo que é o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então, é uma causa pela qual vale a pena. Crianças e adolescentes do Projeto Padrinho, crianças e adolescentes que estão sob institucionalização em instituições de acolhimento, merecem a nossa atenção, e nós merecemos a oportunidade de ganhar esses sorrisos,
dia após dia. Eu passo de imediato a palavra à nossa psicóloga judiciária, Silvia Giraldelli, que fará alguma exposição com relação às nossas vivências, com as realidades, sob o enfoque da sua atuação. Silvia, por favor, você tem a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Silvinara Giraldelli, eu sou psicóloga aqui da comarca de Corumbá há 4 anos, quase 4 anos e meio. E desde que eu cheguei aqui, nós começamos a trabalhar com apadrinhamento, com a adoção, e percebemos a necessidade que havia de trazer a sociedade mais para junto dos acolhimentos, e começamos a fazer reuniões, foi criado um grupo de apoio à adoção, e muita coisa melhorou nesses 4 anos. Mas eu percebo que na área do apadrinhamento, sobretudo, nós temos muito que crescer. Eu vou tirar a máscara porque eu vejo que ela está atrapalhando um pouco. Como o doutor Maurício falou, nós temos 4 formas de apadrinhamento, mas eu vou falar principalmente sobre a parte do apadrinhamento afetivo e vou deixar as demais áreas para o Wilson, nosso servidor. Esse programa ele foi criado como uma proposta alternativa de convivência familiar e comunitária para aquelas crianças e adolescentes que estão institucionalizados, mas principalmente para aqueles que têm pouquíssimas chances ou de retorno para a família de origem ou de adoção. E aqui eu quero lembrá-los que quando uma criança ela é acolhida, ela não é acolhida porque ela fez algo de errado. Eles não são culpados de nada, eles são vítimas. A criança é acolhida porque ela foi vítima de maus tratos, de abandono, de negligência. Aconteceu alguma coisa ali na história dela e a justiça precisou intervir. E como medida protetiva, mas uma medida temporária, ela foi levada para um acolhimento. Então, o acolhimento ele deve ser um lugar de transição ou para essa criança adolescente retornar para sua família de origem, ou, se infelizmente não for possível, ela ser colocada para adoção. Acontece que, muitas vezes, em razão da idade, em razão de algum problema de saúde, essa criança, mesmo estando destituída e apta para adoção, nós não temos pretendentes para ela no sistema. E o acolhimento que deveria durar, no máximo, 2 anos, ele vai se estendendo, vai se estendendo. E as marcas da institucionalização vão se fixando na mente, no comportamento, na formação da personalidade daquela pessoa. Porque crianças e adolescentes são pessoas ainda em fase de desenvolvimento, né? Então, sobretudo para esses que não estão conseguindo adoção e que também não tem como voltar para os pais, não tem família extensa, interessada ou em condições de recebê-los, é que foi pensado há 20 anos atrás o programa de apadrinhamento afetivo. Porque mesmo com todo o esforço dos profissionais da casa de acolhimento para fazer um trabalho de qualidade, o acolhimento ele se dá em espaços coletivos. Então, tem muita pouca atenção individualizada para essas crianças. E nós sabemos que esses cuidados direcionados, particulares, eles são fundamentais para o desenvolvimento infanto-juvenil. A criança ela precisa de afeto, ela precisa de aconselhamento, ela precisa de segurança, ela precisa ter em quem confiar, ela precisa ter com quem dividir as suas alegrias, as suas angústias, os seus temores. E por mais que os funcionários de uma instituição tentem fazer isso, eles estão constantemente entrando, saindo, mudança de turno, funcionário entra de férias, troca de funcionário, é uma rotatividade. Então, a criança não consegue ter apenas ali dentro dos funcionários essas figuras de apego que são essenciais para o desenvolvimento emocional delas. Então, é para isso que foi pensada a modalidade do padrinho afetivo. Padrinho afetivo não é para exercer filantropia, caridade, para dar bens materiais. A gente tem padrinho financeiro para isso.
O padrinho afetivo, ele foi pensado para incluir esse afilhado no plano de vida dele, para ele poder compartilhar a família dele, os relacionamentos dele com essa pessoa. O padrinho é aquela pessoa para quem a criança vai querer contar, por exemplo, que ele tirou uma nota boa na escola, ele quer compartilhar isso com alguém. Ou que ele que fez o gol, o time dele ganhou o jogo, e ele está orgulhoso porque ele conseguiu. Ou ele está frustrado porque ele era considerado o melhor jogador do time, e ele foi bater o pênalti, e ele não fez o gol, e ele quer dividir a dor dele com alguém. Então, as marcas do apadrinhamento afetivo é a criação de vínculo e a afetividade, mas esse vínculo, ele tem que ser constante, ele tem que ser duradouro. Porque é muito importante que essas figuras de apego na vida da criança, elas sejam constantes. Porque a criança que ela vive passando por processos de desvinculação afetiva, por ameaças de abandono, de perca, ela vai formando a sua personalidade e construindo uma forma de vinculação ansiosa. Ela se sente insegura em relação ao meio, em relação às outras pessoas, é como se ela estivesse sendo o tempo todo ameaçada de sofrer novas percas. E isso pode se perpetuar e ela levar isso até para a vida adulta dela. Todas as formas de relacionamento dela serem instáveis. Então, dentro do apadrinhamento afetivo, é muito importante que a pessoa que queira se candidatar, que queira ser um padrinho afetivo, ela entenda a responsabilidade que isso é, porque você está mexendo com os sentimentos do outro. O padrinho não tem guarda, o padrinho não é para ser pai, não é para ser mãe, mas é para ser amigo, é para ser parceiro. Né? Às vezes a pessoa é padrinho e por algum motivo ele vai mudar de cidade, ele vai embora, mas hoje a gente tem redes sociais, ele pode telefonar, ele pode fazer videochamada, ele pode manter contato, ele pode continuar sendo uma figura de referência na vida do afilhado. É muito importante que ele não se torne uma nova figura de abandono. E às vezes as pessoas desistem muito fácil, por muito pouca coisa de um apadrinhamento, ou até mesmo um estágio de convivência de adoção. Às vezes a gente vê que os adultos desanimam mais fácil do que as crianças. As crianças são mais abertas, às vezes, para o desenvolvimento da relação do que o adulto. E essas crianças institucionalizadas, elas já têm muitas marcas. Elas já trazem uma história de vida difícil. Né? Então, a afetividade, dentro desse programa, ela tem que vir com responsabilidade. Eu tenho que estar preparado para lidar com as frustrações desse afilhado, às vezes, não corresponder ao que eu penso. Às vezes as pessoas têm a impressão que o afilhado não está gostando porque ele interage pouco, ele quase não conversa. Mas ele quase não conversa porque isso é um mecanismo de defesa dele. Porque diante de tantas rupturas, de tantas percas que ele já atravessou na vida dele, ele se fecha, ele tem dificuldade em iniciar novos vínculos, em começar de novo, porque ele está achando que aquela pessoa vai abandoná-lo de novo, e de novo, e de novo. Às vezes o padrinho tem a impressão de que ele é ingrato, de que ele não está dando valor. Então, o padrinho ele tem que estar pronto para lidar emocionalmente com essas quebras das representações que ele tem em torno da criança e para aceitar aquela criança da forma como ela é. Aceitar a história de vida dela, aceitar a origem, a família da qual ela vem, e tem que estar disposto a compartilhar. O padrinho ele pode fazer muita diferença na vida da criança. Ele pode ajudar aquela criança a trabalhar com questões financeiras. Ele pode ajudar aquela criança compartilhando valores, a sua visão de mundo. Ele pode ajudar aquela criança a descobrir os seus talentos. Ele pode direcioná-la para as melhores opções, conversando, aconselhando, orientando. E é claro, né? Não desmerecendo as demais modalidades de apadrinhamento são igualmente importantes. Nós temos excelentes padrinhos aqui em Corumbá,
mas eu ainda sinto muita falta do padrinho afetivo. Eu não sei quantos que estão nos assistindo que são daqui, mas só para vocês terem uma noção hoje da nossa realidade, nós temos 4 casas de acolhimento na comarca, que reúne Corumbá e Ladara. Então, no acolhimento Marisa Page, que teria bebês e crianças de 0 a 6 anos, hoje a gente não está com nenhum. No Adibes de Figueiredo, que vai até 11 anos, a gente tem um. No Amparo de Alinha Ladara, que vai de 0 a 17 anos, a gente está com 6. E o menor tem 9, de 9 para 10 anos. Aí depois é uma de 11 e os outros já são adolescentes. E a Camila Pinheiro, a gente está com 11, que seria de 12 a 17. E quando a gente fala em apadrinhamento, a primeira coisa que as pessoas pensam é que ele vai apadrinhar uma criancinha de 3, 4 anos de idade. Mas esse de 3, 4 anos de idade, ele é fácil de ser reintegrado, ele é fácil de tradução. Ele não necessita de um padrinho afetivo. Agora, aquele de 12, de 13, de 14, esse é o que está lá na instituição. Esse é o que está esperando por um abraço, está esperando por um diálogo, por uma presença amiga na vida dele. Silzi, boa noite a todos. Mais uma vez eu gostaria de intervir, achei muito legal as tuas ponderações, e eu queria contar algumas vivências diante dessas passagens que você nos contou, que ressaltam a importância do apadrinhamento, né? A gente percebe histórias como a de um adolescente acolhido, que numa primeira oportunidade que frequentou uma pizzaria, ao encerrar na refeição, levantou da mesa e recolheu os pratos para lavar a louça, porque é uma realidade que ele vivenciava no acolhimento. Ou seja, ele, pela primeira vez, muito provavelmente, estava jantando em um restaurante, talvez uma coisa trivial para tantas pessoas, mas que sem esse apoio do padrinho, seria muito possível, muito provável que esse adolescente não tivesse oportunidade de vivenciar essa realidade. A partir de algumas constatações que nós tivemos, nós criamos aqui em Corumbá esse projeto de apadrinhamento mediante uma mesada que hoje é de R$25. R$25 nós revertemos mensalmente para crianças e adolescentes acolhidos. E por que nós fizemos isso? Alguém já se perguntou quem paga o lanche dessa criança, desse adolescente? Que coisa mais digna você poder, pelo menos, comprar um refrigerante, comprar um doce, uma bala. Na realidade, nós sabemos que muitas vezes, eu reitero o meu elogio aos cuidadores, equipes técnicas e membros das casas de acolhimento. São os cuidadores que pagam o seu próprio bolso. Quem consegue sair com uma criança para ir numa praça e não comprar uma pipoca, não pagar R$3 ou R$5 para ela brincar 10 minutos num pula-pula? São essas as vivências que o projeto Padrinho consegue compartilhar, consegue oportunizar para crianças e adolescentes. E agora, na palavra do nosso colega Wilson Maria, eu gostaria que ele desse continuidade a esses relatos, essa realidade, para que a gente possa depois ainda oportunizar um momento de 3 minutos para cada uma das coordenadoras contarem um pouco da realidade, das experiências que tem com o apadrinhamento, dos sucessos e insucessos, dos choros e lágrimas, e como eu digo, o que se leva dessa vida, o que se vive. Esse sorriso despretensioso, esse abraço carinhoso, desapegado, é algo que realmente não tem preço. E se tem uma pessoa que entende muito de afeto, de carinho, de projeto Padrinho, é o nosso servidor Wilson Maria. Por favor, Wilson, compartilhe conosco por 10 minutos. Boa noite, doutor Maurício. Em seu nome, eu cumprimento todos que estão presentes aí na live.
Agradeço de coração a cada um de vocês. Nós temos alguns padrinhos presentes. Eu não vou citar o nome para não correr o risco de faltar com nenhum, mas de coração vocês são muito bem-vindos e são vocês que fazem esse projeto caminhar. Nós conseguimos diversas ações, desde o tempo que a gente iniciou no Projeto Padrinho, eu particularmente, isso tudo com a afetiva participação de todos vocês, a efetiva participação de vocês. Então, a gente imagina que o acolhido, ele, quando vai para dentro, ele tem algumas perdas sentimental, como falou a nossa psicóloga. Principalmente essa perda afetiva sobrecarrega e ela se manifesta lá na frente. Não demora muito para elas começarem a eclodirem de forma que comece a interferir no processo da escola, no convívio com o colega, começam, às vezes, em algumas situações, criar transtornos dentro do acolhimento, o que faz a falta de uma afetividade. E ali dentro a gente tem as nossas crianças e adolescentes que trazem consigo suas cargas, que nos deixam, assim, deveras emocionados e preocupados. As crianças e adolescentes frequentam as escolas da comunidade normal, de forma normal, como qualquer outra criança que está dentro do seio familiar. Mas as atividades extras, como esporte, o evangelismo, a catequese, as atividades lúdicas, elas são realizadas na própria instituição, onde o espaço nem sempre ele é ideal. E quando eu digo de espaço ideal para a realização de determinadas atividades, voltando para o esporte, que é a minha área, pois sou profissional de educação física, é muito prejudicial. Apesar do espaço ser o ideal para que eles fiquem sem estar em um espaço perigoso, é um espaço limitado, onde eles não conseguem se soltar por completo. Aos domingos, alguns familiares fazem as visitas, né? As pessoas da comunidade visitam a instituição, algumas crianças e adolescentes são autorizadas a passar domingo com alguns desses voluntários, principalmente datas festivas, como Páscoa, Dia das Crianças, Natal. E aí é onde entra as modalidades de apadrinhamento. Nós recebemos, quando eu digo nós, eu digo as instituições, recebemos os voluntários, né? Que muitas vezes esses voluntários, a gente acolhe a solicitação deles para que eles possam vir a se tornarem padrinhos. Esse voluntário pode levar a criança ou adolescente para passear nos finais de semana, ajudá-los com a tarefa da escola, pode dar coisas materiais ou pagar um curso. Essas são as modalidades de apadrinhamento que a gente vai agora dissecar aqui. Nós temos a modalidade de apadrinhamento financeiro, que é através das mesadas, no valor de R$25, ou através do pagamento de um curso. Suponhamos que eu sei que dentro do acolhimento tenha um acolhido que queira praticar um esporte, e esse esporte é pago. Eu posso apadrinhá-lo financeiramente? Pode. Eu posso receber essa informação do acolhimento mensalmente para efetuar o pagamento desse curso, dessa prática de esporte. Eu posso ter contato com esse acolhido? Pode, não é obrigado, mas pode. Eu quero acompanhar o desempenho dele no futebol, na natação, num curso de informática? Posso? Pode, sem problema nenhum. Esse é o nosso padrinho financeiro. Aí nós temos também o apadrinhamento prestador de serviço. Eu sou pedagogo, como nós temos uma colega aí online conosco, eu posso ir para dentro do acolhimento voluntariamente 3 vezes por semana para oferecer os meus serviços, ajudar as nossas crianças e adolescentes nas tarefas da escola? Pode, estou prestando o meu serviço, apadrinhando o acolhimento com a minha prestação de serviço. Nós temos hoje 2 padrinhos prestadores de serviços dentistas e temos 8 psicólogas. E temos uma presente aí conosco, a gente é muito grato. Então, essa prestação de serviço que assiste as nossas crianças e adolescentes, elas nos ajudam imensamente e, principalmente, ajudam as nossas crianças e adolescentes. Nós temos a modalidade de apadrinhamento cultural.
E dentro da modalidade de apadrinhamento cultural, criou-se o apadrinhamento religioso. Apadrinhamento cultural. Suponhamos que aqui na nossa cidade, infelizmente não temos, e eu digo infelizmente de todo o meu coração, um cinema. Eu posso, na sessão de cinema, levar esse acolhido para participar da sessão de cinema? Posso. Retiro o acolhido com autorização, com um estudo prévio da equipe de acolhimento, para que ele vá participar dessa sessão de cinema e volta para dentro do acolhimento. Se tivéssemos peça teatral, mesma coisa, vai e volta. E aí dentro nós temos o apadrinhamento religioso. É quando o voluntário vai para dentro do acolhimento, interage com as nossas crianças e adolescentes, e se essa criança e esse adolescente professa a mesma fé que você, seja ela qual for, pois temos todos a liberdade de culto, ele pode ir com você participar do seu culto, da sua reunião, dentro daquele horário estipulado. Nós vemos o apadrinhamento afetivo, o apadrinhamento religioso como um passo para o apadrinhamento afetivo, que é o nosso objetivo maior. De que forma? Vou dar exemplo da igreja evangélica. Eu sou evangélico, eu quero levar um adolescente para o culto de jovem no sábado. Retiro ele às 17 horas, 18 horas, levo para participar do evento, 21 horas eu tenho que levá-lo de volta. No domingo pela manhã, na minha igreja, tem a escola bíblica dominical. Posso levar o mesmo adolescente? Pode. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu volto no acolhimento, retiro o acolhido, participo da escola bíblica, 11 horas eu levo ele de volta. Mas à noite, a gente tem culto da família. Posso retirar o acolhido? Pode. Você volta no acolhimento, retira o acolhido e leva ele de volta. Aí eu penso, poxa, se eu posso estar com ele no sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite, nós podemos fazer a conversão desse apadrinhamento religioso para o apadrinhamento afetivo, onde o padrinho retira a criança na sexta-feira à noite, podendo ser no sábado também, e a criança, o adolescente pode pernoitar, não é obrigatório, pode pernoitar com esse padrinho e voltar no domingo à noite. Em algumas exceções, na segunda pela manhã, se ele não tiver nenhuma atividade pela manhã, por exemplo, escola, e ele for estudar à tarde, ele pode ir pela manhã e não tiver nenhuma atividade contraturno. Então, essa mudança, ela pode ser feita. Poxa, eu vou no sábado à noite, ele pode pernoitar aí comigo, domingo de manhã sai da igreja, ele, poxa, ele podia almoçar comigo, à tarde nós poderíamos tomar um sorvete, passear antes de ir para a missa, antes de ir para o culto. Então, o nosso objetivo maior, que é o apadrinhamento afetivo, ele brota daí desse apadrinhamento religioso, torno a repetir, independente de qual seja a fé que eles venham a professar. Né? E aí, Sim, pois não? Tudo bom? Wilson, eu quero muito ouvir algumas histórias suas, mas nós vamos fazer um break na sua fala para chamar a nossa psicóloga Bruna, que é uma parceira do Projeto Padrinho e tem um depoimento para dar e um compromisso na sequência. Sem Bruna, problema. você está conosco? Bruna? Bruna, será que a Bruna está conosco? Bruna Farias. Bruna Farias está conosco, Bruna? Estava até brincando. Deve estar em deslocamento já, então, pelo compromisso que ela nos narrou que tinha. Pessoal, mas dando continuidade, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, aqueles que entraram em sequência. Nós estamos tratando da temática do Projeto Padrinho nas comarcas de Corumbá e no município de Ladário, especificamente, e temos muitas histórias para contar, histórias maravilhosas e algumas preocupações da realidade que nós vivenciamos. Uma das primeiras medidas que nós tomamos frente ao Projeto Padrinho foi... nós temos em Corumbá e Ladário inúmeras instituições que são beneficentes, beneméritas, e que apoiam
a causa do apadrinhamento. Mas nós começamos a perceber que todas essas instituições passaram a realizar, por exemplo, ou melhor, disputavam para realizar a festa de Natal das crianças das casas de acolhimento. Então, as crianças de acolhimento tinham 4, 5, 6 festas natalinas ao mesmo tempo. E, em seguida, passavam-se todos os outros meses sem que essas crianças e adolescentes tivessem uma convivência comunitária que fosse. É impressionante, gente, mas uma simples festinha com um bolinho e um cachorro-quente é algo que muitas vezes é difícil da gente colocar no âmbito do acolhimento. Para eles é algo magnífico. Infelizmente, os finais de semana são um pouco tristes no acolhimento, né? É o momento em que a gente não tem a escola, não tem a interação mais intensa das atividades do dia durante a semana. Então, é o momento em que todas as dores afloram, todas as tristezas vêm à tona. Então, ter a oportunidade de participar e conseguirmos ter reunido essas entidades que são parceiras do Projeto Padrinho para fazer durante o ano, cada uma vez por mês, a sua atividade, foi um passo muito grande de avanço, foi um avanço muito legal. E essas medidas organizacionais acabam nos ajudando muito, porque contribuem para que as crianças tenham, no curso do ano, atividades com mais frequência. Bruna agora está conosco, por favor, relata a sua experiência no prazo de 3 minutos, por favor, como psicóloga, como profissional, parceira do Projeto Padrinho. Como é ser psicóloga, parceira do Projeto Padrinho? Olá, pessoal, boa noite. Eu estava com vocês, só meu microfone estava desligado. Bom, não é por acaso que meu interesse pelo apadrinhamento surgiu. Eu sou psicóloga há 3 anos e há 1 ano e meio estou atuando na clínica. E o meu interesse pelo apadrinhamento surgiu, na verdade, muito antes de me tornar psicóloga, de ter essa formação completa. Eu fui estagiária do fórum, né? Trabalhei 2 anos e meio, 2 anos, aliás, com a Silze, com a equipe do Núcleo Psicossocial. E aí, nesse tempo, surgiu o interesse pelo apadrinhamento, pelo tema do apadrinhamento, pela adoção. E nessa época em que eu era estagiária, inclusive, começaram a reativação do grupo de apoio à adoção. Né? Nós entramos em contato com algumas das pessoas que foram, que adotaram algumas crianças aqui na nossa comarca, em Corumbá, em Ladário. E aí esse grupo foi sendo reativado desde então. E hoje, ao que me parece, né, tá dando bons frutos do grupo de apoio à adoção aqui em Corumbá. Bom, falando um pouquinho sobre o meu trabalho com as crianças, né, como prestadora de serviços, como madrinha prestadora de serviços, na verdade, assim, a gente até se esquece um pouquinho desse título, né, de madrinha prestadora. Eu comecei o meu interesse com o apadrinhamento e com a adoção lá do estágio, e aí quando eu finalmente terminei a minha graduação e fui atuar em clínica, eu queria ter de novo contato com esse universo do apadrinhamento e da adoção. E durante a minha graduação também, eu gostava tanto do tema que o meu trabalho de conclusão de curso foi a respeito do que se passava no imaginário das crianças acolhidas, né? Das crianças que já passaram por essas tentativas de adoção. Qual que era a ideia delas, o pensamento delas a respeito disso? Como que era a visão delas? Porque a gente geralmente pensa mais no lado dos adotantes, a gente quer entender o que eles passam, a gente quer entender as angústias, as ansiedades que esse processo todo envolve, né? Quais são as pretensões desses pretendentes à adoção, que perfil que eles querem, e a gente geralmente não tem esse olhar mais cuidadoso, mais detalhado com as crianças, com os adolescentes, né? Que já vem de vários processos de rompimento de vínculos. Então, quando eu comecei a minha atuação em clínica, eu pensei, por que não, de novo, né, trabalhar com esse tema, por que não me envolver nessa causa novamente,
já que agora eu tenho essa oportunidade. Então, eu procurei o pessoal do Projeto Padrinho, né, e me ofereci para prestar esse apoio a eles, porque sempre nos era solicitado também, a gente sempre via, enquanto eu era estagiária, eu sempre via a necessidade que se tinha de ter prestadores de serviço desse tipo. A gente sabia que muitas crianças e muitos adolescentes tinham essa necessidade de ter um cuidado psicológico, de ter um atendimento, como a Silvia falou, nas casas de acolhimento, as crianças não têm esse olhar mais cuidadoso para o singular, né? É tudo no coletivo. As crianças têm atividade tudo pensada para o coletivo, não tem esse cuidado, por mais que as psicólogas da casa de acolhimento tentem prestar esse apoio, mas nem sempre isso é possível, porque a demanda de trabalho é muito grande, né? Então não tem, elas estão ali diretamente envolvidas com as crianças, então não tem como ter esse cuidado singular com essas crianças. E aí eu resolvi, então, prestar esse apoio para esses acolhidos. E no momento eu estou atendendo 2 crianças, um menino e uma menina, da casa de acolhimento aqui de Corumbá, já tem algum tempo, desde o ano passado eu estou fazendo esses atendimentos. E assim, dentro da situação clínica, o que eu posso dizer disso é que a gente vê muito essa fragilidade das crianças que já passaram por esses processos, tanto de acolhimento, né? Algumas já passaram por destituição do poder familiar, outras estão nesse processo, algumas já passaram por tentativas de adoção que não deram certo. Então, assim, muitos resquícios desses rompimentos de vínculo ficam nessas crianças. O medo, a insegurança, a resistência em se colocar diante de uma nova tentativa de apadrinhamento ou de adoção. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com essas crianças. E na prática clínica, a gente pode fazer isso de uma maneira um pouquinho mais efetiva, né? É um trabalho a longo prazo, claro, porque são muitos anos em que essas crianças vivem essa situação, às vezes, de ruptura, de violências, de abandono, de frustrações, né? Porque sempre tem uma expectativa de como será que vai ser agora? Será que realmente meu pai e minha mãe vão me amar? Será que essa família realmente vai ficar comigo? Será que depois que eu testar isso tudo, eles vão continuar me amando, vão continuar me aceitando? Então, às vezes, nem sempre isso é possível ser levado até o fim. E aí, mais uma vez, essas crianças sofrem com essa frustração, com esse abandono. Na clínica, a gente procura trabalhar essa parte, eu procuro trabalhar essas questões com essas crianças que passaram por essas tentativas, seja de apadrinhamento, seja de adoção. Bruna, muito legal, obrigado de você compartilhar conosco essa riquíssima experiência. Espero que para você também esteja sendo gratificante. Eu tenho certeza que a gente já pode perceber a evolução dessas crianças tendo um acompanhamento individualizado. Eu, com o perdão das profissionais da área, eu gosto de dizer que terapia é como fazer massagem. Via de regra, você sai sempre mais relaxado, ou às vezes mais tenso, mas sempre procurando evoluir no seu autoconhecimento, né? Que eu acho que é isso que todos nós buscamos. Muito obrigado, Bruna. Nós estamos, desde o princípio, já com a coordenadora da Casa de Acolhimento Amparo da Juventude, Cibele. Você está conosco? Se você quiser ligar o microfone, pode participar conosco agora. Por favor. Cibele. Olá, pode falar. Acho que estamos com um pequeno probleminha de áudio com a nossa coordenadora Cibele. Temos também a coordenadora Mara, da Casa de Acolhimento Laura Pinheiro, e a Dilis Figueiredo. Por favor, Mara, se você conseguir ligar o seu microfone, seja bem-vinda. Mara Franciele. Aí, eu estou vendo você aqui, Cibele. Sim, eu estou tentando ligar o áudio. Tá ótimo, estamos te ouvindo perfeitamente. Tem a palavra, Cibele, tá, por favor. sim, agora sim. Conta para nós um pouquinho da sua experiência com o acolhimento. 3 minutinhos para você nos relatar suas vivências, o que o projeto Padrinho, o apadrinhamento, tem beneficiado ou tem contribuído com a vida dos acolhidos.
Boa noite a todos. Eu sou a coordenadora, por enquanto, da Casa do Amparo da Juventude de Ladário. E o projeto Padrinho, né, realmente para o acolhimento e para os acolhidos é de uma grande, vamos dizer assim, é muito gratificante realmente, principalmente, né, no sentido de que os padrinhos que pegam as crianças, os adolescentes, né, chegam com tanto amor, né, para dar. Inclusive, teve até uma experiência outro dia, uma semana atrás, com um casal que foi apadrinhar uma infante. Então, eles chegaram com tanto carinho, com tanto amor, né, e foi tão gratificante realmente para essa criança, que infelizmente vai fazer 1 ano que está com a gente, e a gente viu, nós estamos sentindo realmente o desenvolvimento dela dentro do acolhimento. 2 só finais de semana que essa infante foi com esse casal. E ela tem evoluído grandemente dentro do acolhimento. Né? Eu falo assim, o afetivo dela, que estava bem debilitado, estava meio cabisbaixa, deixando principalmente por conta dos pais. Então, com esse apadrinhamento, foi muito bom para essa criança, muito bom mesmo. Até mesmo no estudo, que infelizmente nós estamos com esse problema da pandemia, está sendo tudo virtual, mas eu estava sentindo uma dificuldade em mantê-la, sabe? Teve uma quedinha nas notas dela. Então, agora, dessas 2 semanas para cá, eu vi o desenvolvimento dessa menina, muito grande. É muito gratificante mesmo os padrinhos dentro do acolhimento. Cibele, muito obrigado. Eu volto a reprisar a nossa admiração pelo trabalho que é realizado nas casas de acolhimento. A gente cuidando de um filho em casa, 2 filhos, a gente sabe que é difícil, com várias histórias juntas, tão quão difícil, e me parece que o padrinho entra muito bem aí. Eu me recordo de algumas vivências que nós tivemos no projeto Padrinho de Corumbá, de parceiros que disponibilizaram vagas de emprego na condição de aprendiz para adolescentes, que foi uma primeira experiência de emprego. Eu me recordo... você pode contar para nós o êxito recente do nosso acolhido Antônio? Cibele. Nossa! Muito! Você ouviu o relatório, né? E sim, até a madrinha dele está junto com a gente. E, olha, sinceramente, é um menino bem problemático, há muitos anos. Estou com 1 ano e 2 meses, 3 meses que eu estou lá, e eu estou vendo, nós estamos com ele hoje é dia 3, nós estamos com ele há 32 dias. Glória mesmo, graças a Deus. Porque sempre evadindo, e nunca uma continuidade, né, no nosso trabalho. Agora nós estamos vendo realmente. Ele está no CAISO, e ele está onde ele gostou de ficar. E com a ajuda da madrinha, sinceramente, com a ajuda da madrinha, tem sido muito gratificante. Tá? É um incentivo muito grande para ele. Ele está conosco, realmente progredindo cada vez mais. Se Deus quiser, vai continuar assim. Tá ótimo, obrigado, Cibele. Franciele, do acolhimento Laura Pinheiro, Mara, estão conosco? Mara, eu estou vendo aqui conectada. Será que está nos ouvindo? Wilson, você gostaria de contar alguma outra passagem dos nossos acolhidos, das nossas vivências? Tenho muitas, né? Mas falando um pouquinho novamente do Antônio Renner, hoje eu estive lá no CAIGE para fazer esse contato mais próximo com essa parceria que o CAIGE tem com o Projeto Padrinho, e como a coordenadora disse, ele se encontrou. A Luciene, que é a coordenadora lá, disse que ele é um exímio vendedor. Eles trabalham com confecção de cupcake e também com a venda do cupcake.
e ele é um dos melhores alunos. Ele está lá há pouco tempo, né, Sibeli? Pode me confirmar isso? Sim. E ele está super desenvolvendo, adora o que faz. Ela me relatou hoje que o curso começa às 7h30, porém, 10 para as 7 ele já está lá e ansioso para ir para a cozinha e confeccionar o cupcake. Ele é um dos primeiros que sai para fazer a venda e também é o primeiro a voltar, porque ele consegue vender todo o seu material com uma habilidade tremenda. Então, isso nos deixa bastante satisfeito em saber dessa desenvoltura dele e dele ter descoberto aí esse nicho para que ele possa realmente seguir aí na vida, né? Mas, e outras histórias que nós temos, como o doutor acabou de dizer, de trabalhos que frutificaram, né? Nós tivemos a nossa acolhida que nos deixou agora há pouco tempo, a Selma, que atingiu a maioridade, também começou como adolescente aprendiz, numa empresa da cidade, super elogiada. Por quê? Porque aproveitou a oportunidade que tinha e viu ali uma oportunidade de crescimento. Wilson, pode referir o nome da empresa, embora não seja esse o objetivo, que eles tenham nos reiterado que não era publicidade, mas pode falar. Ah, certo, é o Atacado Fernandes. Assim, a gente fica grato à gerência do Atacado Fernandes, que nos deu essa oportunidade, né, e fez com que a Selma pudesse ter esse momento lá de crescimento como pessoa, como cidadã, e pôde entender a real importância de estar no mercado de trabalho, né? É interessante, pessoal, a gente compartilhar essas realidades. O judiciário hoje trabalha muito com a ideia, na verdade, existe uma própria previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente de que a justiça deva fomentar o que nós chamamos de adoções tardias. E dentro dessa realidade, nós temos histórias de adoções tardias, por exemplo, de crianças, de adolescentes, melhor dizendo, que foram adotadas com 14 anos, e gastavam simplesmente um vidro de shampoo inteiro em um único banho. Porque no acolhimento se perde um pouco a noção do individual, do cuidado, do controle econômico e de tudo mais que faz a formação da gente, né? Então, a roupa não é o pai que compra, então não tem, embora a gente procure explicar, perde-se um pouco essa noção. E essas aulas individuais de vida que o Projeto Padrinho consegue transmitir são indispensáveis para o desenvolvimento adequado dessas crianças e adolescentes. Eu vejo aqui algumas madrinhas, a professora Aline Maquerte, dos Santos, e alguma delas gostaria de compartilhar conosco a sua experiência, a sua realidade, como madrinha. Franciele, psicóloga da Casa de Acolhimento. Vamos lá, Silvio, você gostaria de complementar com alguma informação? Pessoal. Gostaria muito, doutor. Olha lá, Mara. Oi, Mara, seja bem-vinda. Bom, eu gostaria muito de enaltecer esse projeto Padrinho, de muita valia para nossas crianças e adolescentes, né? Pelo tempo que eu tenho de experiência, eu tenho visto um crescimento muito grande. Mas ainda existe um grande buraco, né? Um vazio aí no apadrinhamento afetivo, que a gente sente esse ainda precisa ser fortalecido, precisa crescer mais, né? Porque essas crianças, principalmente nesse período aí de recolhimento, né? Que o momento necessita, eles precisam deste amor mais próximo. Até eu quero enaltecer o que Silzi falou, fez essa colocação tão importante do apadrinhamento afetivo. Então, eu quero, em nome das casas de acolhimento, quero agradecer
o apoio de todos os padrinhos, né, de afetivos, financeiro, religioso, é de muita importância para nós da Casa de Acolhimento. O nosso muito obrigado. Obrigado, Mara, pela sua contribuição há tantos anos à frente da coordenação das casas de acolhimento por um bailadário. Pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final dessa live. Eu tenho dito que para a gente fazer live, está mais ou menos como a gente viajar de avião. A viagem é até rápida, mas você tem que chegar uma meia hora antes, fazer o check-in, arruma o celular, toda essa movimentação. Feliz ou infelizmente, as ferramentas de internet têm contribuído conosco para que a gente possa estar conectado, mas a interação pessoal é indispensável. Eu vou passar a palavra ao Wilson lá, que ele levantou o dedinho e gostaria de fazer uma manifestação. Wilson, por favor. Doutor, queria saber se ainda dá tempo de abrir um espaço de 2 minutos aí para nossa amiga e madrinha Jusley, que ela gostaria muito de dar uma palavra falando a sua experiência. Jusley, sem dúvida, é uma madrinha parceira nossa de já há algum tempo, e nós recebemos o seu vídeo, Jusley, infelizmente por questões técnicas a gente não conseguiu incluir aqui na live, mas que bom que você está conosco aí. Está conosco, Jusley? Vamos lá, só ligar o microfone e soltar a voz. Boa noite para todo mundo. Estou muito feliz. Só tem que falar um pouquinho mais pertinho para a gente te ouvir, não estou te ouvindo direito. Eu acho que é o meu celular. Que agora ficou ótimo, estamos te ouvindo. Tá bom? Tá. Boa noite para todo mundo. Conta para nós da sua experiência como madrinha afetiva. Eu conheci o projeto em 2015, já faz um tempo, e conheci 2 afiliados, o Paulinho e o Henrique, e foi muito bom. Foi só através do projeto Padrinhos que eu pude conhecer eles. Fiquei um tempo sem poder participar do projeto, 2017, 18, 19, 3 anos. E eu realmente, nesse período, eu pensei assim, será que o projeto continua acontecendo? Como é que será que está o desenvolvimento? Sentia saudade dos meninos, tentei entrar em contato com eles, né? Pela idade deles não tinha celular, essas tecnologias que a gente tem hoje na época, né? E fiquei me perguntando como o projeto tinha se desenvolvido. E, graças a Deus, para minha surpresa, esse ano tive contato novamente com o Henrique, e aí eu voltei a participar do projeto. E tem sido muito bom, fiquei muito feliz que o projeto continua acontecendo, que as crianças continuam fazendo parte disso. Sempre uma mudança na nossa rotina, da minha experiência, que eu posso dizer é que trouxe muita alegria para minha casa. A mudança que ocorre me faz muito bem. Eu sorrio de tê-los dentro de casa, de ver a mudança, né, na arrumação, de ler junto, de fazer as atividades junto, isso é muito bom. Então, eu fico muito feliz que o projeto continue acontecendo, que todos os profissionais estejam envolvidos. É isso. Henrique está aqui do meu ladinho e a gente está aí acompanhando todas as coisas. Grande Henrique, muito obrigado. Eu acredito que a gente fechou com chave de ouro com o seu depoimento, Jusley. Não há como não se emocionar a ver o sorriso do Henrique, a ver o sorriso de cada uma das crianças e adolescentes que têm essa oportunidade de ser apadrinhados. Olá, Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo. Para quem não sabe, o Henrique é um grande karateca, praticante assíduo, e tem se dado muito bem também nessa atividade pela qual ele é apadrinhado pela Associação Kumacan de Karatê, aqui de Corumbá e Ladari. Pessoal, mais uma vez, em nome do Poder Judiciário, da Comarca de Corumbá, da primeira vara civil, foi uma grata oportunidade de ter podido contar para vocês o que é ser padrinho, madrinha, na voz de tantos parceiros e na voz de tantas pessoas. Eu costumo dizer que eu sou um péssimo vendedor, e eu acho que eu continuo sendo péssimo vendedor, mas a causa das crianças e adolescentes é a causa que vale a pena. Só se vive dessa vida o vivido, só se leva dessa vida o sorriso, o abraço, o carinho
desinteressado que essas crianças podem compartilhar conosco. Muito obrigado a todos, sejam sempre bem-vindos e sintam-se abraçados por todas as crianças e adolescentes de Corumbá e Ladário, que hoje contam conosco para que possamos ampliar cada vez mais o Projeto Padrinho. Boa noite a todos.